Você não precisa criar conteúdo do zero, você pode usar o que já tem na sua rotina para criar conteúdo e deixar isso muito mais leve e também com mais resultado e mais natural. Que criar conteúdo precisa sim ser estratégico, mas não necessariamente precisa ser algo muito robusto e difícil de se fazer. Olá, esse é mais um episódio do Mente de Empresário, o nosso podcast quinzenal que traz bastidores reais de empresárias como você. Aqui a gente fala sobre negócio, marketing, posicionamento, comunicação de maneira geral, gestão. Seja muito bem-vinda, eu sou a Jessie, mentora de negócio e fundadora da Arcana. E eu sou a Alana, fundadora da Elara, estrategista de conteúdo e mentora de social medias. E nesse episódio, como vocês já viram no título, a gente vai falar de uma dor muito comum que muitos empreendedores, muitas empresárias sofrem. Pode ser uma empreendedora nova, uma empreendedora que já está há muito tempo. Muita gente tem esse problema em criar conteúdo. Acham que criar conteúdo é um fardo, que é difícil, não tem ideias, não tem constância, acabam travando no meio do caminho e nunca acham que o conteúdo está bom e por isso acabam até deixando de produzir conteúdo por causa dessas travas. A gente vai simplificar aqui e trazer orientações práticas de como você pode inserir o conteúdo na sua rotina e, melhor ainda, usar a rotina para criar conteúdo. Você não precisa criar conteúdo do zero, você pode usar o que já tem na sua rotina para criar conteúdo e deixar isso muito mais leve e também com mais resultado e mais natural. É isso mesmo. E hoje a gente vê muito, nas redes sociais, pessoas reclamando. Porque além de ser gestora do meu negócio, atender o cliente, eu ainda tenho que fazer conteúdo. Mas a gente sempre fala que hoje a criação de conteúdo, ela nos possibilita chegar a muito mais pessoas, a muito mais lugares, de maneira muito mais barata, Porque antigamente as pessoas tinham que investir muito dinheiro em marketing tradicional, televisão, rádio. E hoje as redes sociais possibilitam que você chegue até o seu cliente ideal de maneira muito mais real, mostrando os seus bastidores, a sua rotina, mesmo que você esteja começando o seu negócio, Muitos negócios, inclusive, começam e permanecem somente no digital. Sim. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Que criar conteúdo precisa sim ser estratégico, mas não necessariamente precisa ser algo muito robusto e difícil de se fazer. Até porque se for difícil, se for um fardo, as pessoas desistem, porque realmente fica difícil. E o conteúdo, como a gente precisa produzir muito e uma frequência maior pra gente ter resultados, não adianta fazer um vídeo incrível e depois sair e nunca mais fazer nada. Então, você precisa manter a constância para ter resultado. E se você para no meio do caminho, porque é muito difícil. Eu vejo muitas clientes que eu falo, elas têm dificuldade porque elas querem algo perfeito. Então, para gravar um vídeo, elas demoram 2 horas, porque daí elas esquecem o roteiro, elas não gostam do cenário, e acabam testando tanto que acabam desistindo porque fica algo muito maçante. E o nosso propósito com esse episódio é justamente simplificar isso, porque tem muita gente que acaba dificultando e acaba desistindo no meio do caminho. E a criação de conteúdo, por a gente precisar sempre fazer, não é uma coisa que você faz hoje e nunca mais vai precisar. Não é que nem construir uma casa. Construir uma casa, agora é só morar. Não, criar conteúdo é todos os dias. E se você desiste no meio do caminho, você não vai colher os resultados. Sim. E aí que muita gente desiste, porque acaba dificultando demais. É porque eu não gosto do cenário, é porque eu não lembro do roteiro, porque eu tenho que parar, eu tenho que editar. E aí acaba dificultando algo que pode ser simples. E aí realmente desiste. E aí você acaba não tendo o resultado que você gostaria, porque você desistiu antes de alcançar o resultado. Então, a gente quer simplificar aqui a criação de conteúdo para que você possa trazer resultados disso. A gente já colhe resultados do nosso conteúdo. A nossa empresa hoje, eu digo, a Elara, ela é muito do que é por causa do conteúdo, porque eu atraio leads, eu vendo, a gente aumenta a nossa percepção de marca, nosso reconhecimento através do conteúdo. E se não fosse o conteúdo, talvez a gente não estaria aqui. Então, o conteúdo, ele é nosso melhor amigo, ele é uma ferramenta do nosso negócio, ele não é o fim. Você não tem uma empresa para criar conteúdo, você cria um conteúdo para atrair mais clientes, para aumentar seu faturamento, aumentar sua percepção de valor. Então, se você para de produzir conteúdo ou não produz, é a mesma coisa que você não existisse hoje. Então, a gente vai trazer aqui algumas orientações práticas para você acabar com esse problema de uma vez por todas e começar a criar conteúdo estratégico que vende, que traz resultado, sem ser maçante, sem ser chato. É óbvio, criar conteúdo ele não é um hobby, não é uma coisa simples e legal. Tem gente que gosta, geralmente as blogueiras, eu quando era adolescente eu comecei a criar conteúdo porque eu gostava. Eu tinha um canal no YouTube, um blog, era meu hobby. Só que não é um hobby que é caro em manter. Então, hoje eu tenho a criação de conteúdo como um objetivo. Então, ele é um caminho para chegar onde eu quero. Então, ele é a ferramenta que vai me levar lá, a ser mais conhecida, a poder cobrar mais. Então, quando a gente entende isso do nosso conteúdo, fica muito mais simples, porque você entende que, a gente sempre fala, que adultos fazem o que precisa ser feito. Então, eu não gosto de criar conteúdo, adoraria não precisar produzir conteúdo, mas eu entendo que eu preciso, eu vou lá e faço e pronto, não fico me vitimizando ou reclamando, porque isso só atrasa o processo.
Um ponto bem importante que você trouxe, que é a questão da constância, né? Que muita gente desiste antes de chegar no objetivo. E a gente sempre fala que a constância, ela vence a qualidade. Porque se você não faz, porque acha que não está bom o suficiente, você nunca vai chegar naquela qualidade, né? Porque você não foi constante o suficiente para aprender isso. E assim como eu gosto de falar muito sobre comunicação, né? Que às vezes as pessoas falam, tipo, porque tal pessoa tem o dom da comunicação. Não é o dom, é uma habilidade treinável. Eu sempre falo relacionado à câmera, né? Que eu na faculdade de jornalismo, eu tinha medo da câmera. Quando eu comecei a gravar vídeos, eu também tinha muita vergonha. Hoje é algo mais natural. E tudo isso é treinável, assim como a criação de conteúdo. Então, a partir do momento que você coloca na tua rotina, que você tem uma estratégia, um passo a passo, que você simplifica essa criação de conteúdo, fica mais fácil e você tem que ver ela como uma tarefa obrigatória, não opcional, porque esse também é um erro, né? A pessoa cria conteúdo quando sobra tempo. A gente vê muitos social medias, principalmente, né? Muito social media que não cria conteúdo para si mesmo. E aí não consegue, enfim, aumentar a sua percepção de marca, o valor que cobra dos clientes, porque os clientes nem conhecem o trabalho dele de fato. Então ele gera valor para outros negócios, mas não gera valor para o próprio negócio. Uma coisa que você falou que eu queria complementar é que você falou sobre fazer algo muito robusto na hora de criar conteúdo, né? Eu gosto de criar conteúdo, sempre gostei, adoro gravar vídeos, e eu brinco com os meus clientes que existe sempre o mundo ideal e o mundo real, né? Então, no mundo ideal, eu gravaria vídeo até de ponta cabeça, sabe? Eu super seguiria os passos da Hannah Franklin e faria vídeo saindo debaixo da cama, de cima, me pendurando no teto. Eu adoraria, eu acho muito legal. Só que na vida real isso não é possível. É trabalhoso, né? Sim, se eu for fazer isso, imagina, principalmente a gente que geralmente trabalha em casa sozinha. Então não tem apoio. Cada ângulo que você faz diferente, você tem que mudar a câmera, a luz, ver se tá bom. Eu uso óculos, você não tá pegando reflexo no óculos. Né? São muitos detalhes. Sim, são muitos detalhes que tornam isso uma tarefa muito difícil. E aí você não vai conseguir manter a longo prazo. Então até tem alguns vídeos que eu fiz assim, né, diferente no meu perfil. Mas eu demorava um dia pra conseguir gravar um vídeo e não consegui gravar toda semana. Não é sustentável, né? Exatamente. Então a gente sempre tem que pensar o que é possível dentro da tua rotina. Se você consegue, se você tem tempo pra fazer conteúdos super diferentes, pra gravar em vários ângulos, pra tirar várias fotos e fazer, né, muitos posts na semana, se você consegue aparecer nos stories 15, 20 vezes no dia, tá tudo certo, faça. Quanto mais você fizer, melhor vai ser. Mas se você não pode, então faça pelo menos o básico bem feito, né? O famoso feijão com arroz bem feito. Porque ele também já vai trazer resultado. E eu vi esses dias no Threads, no TikTok, alguém, não sei, falando assim, acho que era um advogado, falando assim, nossa, agora eu estudei 5 anos pra agora ter que virar blogueiro do meu negócio, ter que fazer dancinha. E não é nada disso que a gente recomenda, nem pros nossos clientes, né? Porque você precisa estar ali nas redes sociais, que você vai ter que se ridicularizar ou fazer algo que você não gosta. Não é isso. Até a gente nem recomenda, né, fazer dancinha ou ser blogueiro, porque não é isso que vai vender o teu serviço. Vai vender o teu serviço você ser uma pessoa profissional e você mostrar que você conhece, tem domínio daquilo, que você pode ajudar. Então, o conteúdo, ele precisa refletir muito da tua personalidade também, né? Você não precisa fazer algo que você não é ou ter um personagem. Claro que talvez, às vezes, por exemplo, eu gosto de gravar conteúdo e me arrumar, né? Fazer uma maquiagem e tal, mas eu não tô sendo alguém que eu não sou pra fazer conteúdo. Eu só estou me melhorando ali no dia, algo que eu já faria pra sair, alguma coisa assim, pra criar conteúdo e estar melhor comigo mesma. E vocês podem até entrar nos nossos perfis. A gente não tem conteúdo de dancinha no nosso perfil, porque a gente não acredita e não faz sentido com o nosso posicionamento. E você sendo uma advogada, uma dentista, que é o que você trabalha, uma arquiteta, uma profissional, qualquer profissional, até uma profissional da beleza, você não precisa fazer dancinhas e não precisa virar blogueiro para vender teu serviço. Aí a gente vai trazer algumas orientações também de como você pode usar isso para trazer, por exemplo, o teu profissionalismo, o teu conhecimento. Então, por exemplo, um cliente trouxe uma dúvida para você sobre o teu trabalho. Por que não pegar essa dúvida e fazer um vídeo respondendo como você responderia para esse cliente? É uma coisa que você não tá fazendo nada, mas não tá fazendo blogueiragem, você não tá expondo a sua vida pessoal e nada contra, né, as blogueiras. Cada uma tem o seu serviço, mas se você é uma advogada, por exemplo, você não escolheu ser blogueira e tá tudo certo. Né? Não faz sentido. Então você não precisa expor sua vida pessoal que você não quer. Você vai escolher o que você quer expor. Então, uma dúvida, trazer, por exemplo, um bastidor do teu trabalho, como você faz algo, como você cria, por exemplo, uma arquiteta, como você cria o projeto, como você capta ali as ideias do cliente. E isso é uma coisa que você não está sendo blogueira, você não está expondo nada da tua vida pessoal, você está falando unicamente do seu trabalho, mas de uma forma criativa e de uma forma que já aconteceu na tua rotina, você não precisou criar alguma coisa do zero.
Já está ali, já está presente do que você faz. Sim, eu gosto muito dessa ideia de mostrar os processos, né? Eu aplico bastante isso com os clientes. Então, por exemplo, eu atendo vários dentistas, a Arcana ela é uma agência de marketing para profissionais da saúde, e aí dentro das áreas que eu atendo, eu tenho muitos dentistas. E eu gosto muito de mostrar os processos. Então, por exemplo, como funciona uma avaliação, né? Porque o dentista ele sempre pede para um paciente marcar avaliação antes de passar o valor do tratamento. Então, como que funciona essa avaliação? O que acontece quando o cliente entra na clínica, né? Ele recebe um cafezinho, é feito uma panorâmica, por exemplo, uma avaliação intraoral. O que é avaliado de fato? Porque às vezes a pessoa não marca porque ela acha que, ai, não querem me passar preço, isso é só marketing, só para me levar na clínica. Ah, não vou nesse lugar então, vou em outro, né? Tá pesquisando preço. Mas se você mostra o processo do teu trabalho, como que funciona, o que realmente acontece, ele vai entender. Ah, entendi. Então eu preciso ir lá porque o dentista ele não vai conseguir avaliar tal coisa dentro da minha boca pelo telefone, né? Então mostrar o processo da avaliação, mostrar o processo do tratamento. Ah, vende prótese protocolo, por exemplo. Como funciona? Como é a cirurgia? É carga imediata, não é? Demora quanto tempo para a pessoa sair com o sorriso dos sonhos, né? Enfim, todo esse processo de bastidor, independente do trabalho, que eu trouxe o caso dentista, mas independente do trabalho, como você falou no arquiteto, mostrar como faz o projeto, mostrar o acompanhamento na obra, né? Vlogs também, que é um tipo de conteúdo muito legal de se fazer, as pessoas consomem bastante. Então, funciona no Instagram, funciona no TikTok, funciona no YouTube, funciona em várias plataformas. E são conteúdos fáceis que já estão na tua rotina porque você já vai fazer aquilo. Então, pensa comigo, se você vai mostrar uma avaliação, você vai estar gravando uma avaliação que você já vai estar fazendo, né? Você pede o consentimento ali do paciente, enfim, ou grava, se precisar, grava com alguém da equipe, mas você já vai estar fazendo algo que você já faria no dia a dia. É o mesmo tempo, né? Vai gravar um vlog de um dia, mostrando um dia na sua rotina. Você já vai viver aquela rotina. Você vai parar, você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, se você vai pra academia, você já vai ir de qualquer forma. A única diferença é que você vai colocar um celular ali pra gravar, depois você consegue gravar um áudio, enfim, ali, né? Narrar é um conteúdo super fácil, prático e que funciona super bem. Sim. Eu pensei aqui em elencar alguns erros também que as pessoas cometem, que deixa a produção de conteúdo como um fardo mais dificultosa, né? E a gente quer simplificar. Então, vamos trazer aqui alguns erros, né? Que um diagnóstico, algo assim, para a pessoa falar assim, nossa, eu tô cometendo isso e eu não posso mais cometer, né? Para quem tá nos escutando. O que eu gostaria de falar aqui primeiro é sobre a questão da pessoa achar que ela não tem ideias, ou dela falar que ela não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo para planejar, não tenho tempo para criar, e ela acaba não fazendo, porque como você falou no início, a pessoa deixa tudo para depois ou quando ela tiver tempo. E a real é que a gente sabe que nunca vai sobrar tempo para fazer isso. Porque sempre surge algo mais importante, que é mais urgente também. Então, eu gosto de encarar o conteúdo como uma nota fiscal. A nota fiscal você tem que emitir até ali o último dia do mês, porque senão você vai pagar a multa, né? Se não emitir. Você vai ter problemas com a contabilidade, né? Com a Receita Federal, enfim. Então, eu gosto de encarar, e eu vejo que muita gente não tem essa tarefa, não encara a produção de conteúdo como uma tarefa do dia a dia. Então, um erro, né, que é não encarar como uma tarefa, e também não definir um dia para criar conteúdo. Então, hoje, eu sei que você também tem isso, né? De definir um dia para criar conteúdo. Óbvio, nem sempre é possível. Às vezes acontece alguma coisa no dia, a gente tem que remarcar. Mas só de você ter ali na sua agenda isso, já, nossa, eu sei que na terça-feira eu vou produzir conteúdo de tarde. E vai ser 1, 2 horas, não é a terça-feira inteira. Isso já libera ali um espaço mental também, que você sabe que vai ter aquele dia, vai fechar a sua agenda, não vai ter nada que vai te atrapalhar para você criar conteúdo. Sim, exato. E aí entra muita questão da gestão de tempo, né? Entender quanto tempo você leva para criar conteúdo e realmente colocar não só como uma tarefa para terça-feira, mas terça-feira das 2 às 5 da tarde, das 2 às 6 da tarde, com horário. Por quê? Porque outro erro comum é a pessoa colocar até a tarefa para aquele dia, mas ela trabalhou o dia todo. Às vezes trabalhou o dia todo, atendeu um monte de cliente, fez um monte de coisa, tá estressada, cansada e acha que vai ter criatividade para fazer conteúdo à noite, né? E a criatividade, ela também não é uma coisa divina, assim, que, nossa, eu parei para criar conteúdo agora e eu vou ter várias ideias. Ou mesmo nós, né, pessoas criativas que trabalhamos com essa parte da criação de conteúdo todos os dias, tem dias que o conteúdo não flui. Então, você tem que se preparar para esse momento, né? Eu acho que eu diria que essa é uma tarefa que ela tem que estar linkada com o conteúdo. Sim. Colocar a criação de conteúdo para um dia que vai ser mais tranquilo para tua rotina. Um dia, por exemplo, quando eu faço reunião, eu fico acabada. Minha energia vai lá no chão, zero simpatia. Então, eu não consigo criar conteúdo no dia que eu faço reuniões. Eu preciso ter dias separados. Por isso que hoje eu crio conteúdo na segunda-feira, por exemplo, que para mim é um dia mais tranquilo, uma segunda tarde. E na terça-feira eu faço reuniões quase o dia todo.
Então, essa é a minha forma de me organizar. Procure na sua agenda um dia que vai ser mais tranquilo pra você. E se não tem durante a semana, se você trabalha em negócio físico, sai todo dia, às vezes tem negócio físico, tem equipe, né? Então tem muito barulho, gente entrando e saindo. Faz o sábado de manhã, né? Separa um momento. Ou, tem gente que gosta de trabalhar no domingo, às vezes no final da tarde. Mas separa um momento de tranquilidade pra criar conteúdo. Porque senão a criatividade realmente não vem. E também, assim, às vezes a gente precisa abdicar, né? Do momento de descanso, de um final de semana, uma noite, pra fazer alguma coisa no nosso negócio. Quando a gente empreende, infelizmente faz parte do jogo isso. A gente vai ter que driblar isso. E outro erro que eu vejo muito é o perfeccionismo. Até a gente comentou esses dias que falou, nossa, em outra época talvez eu nem postaria esse vídeo. Mas isso fala muito sobre também o que a gente defende. O conteúdo, ele não é para ser perfeito. E se ele saiu perfeito, né, a gente já falou isso em outros momentos, ele saiu tarde demais, ou ele não vai te trazer resultado, porque você sempre vai querer melhorar, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Então, a gente se ater ao perfeccionismo para sair algo perfeito, a gente só tá atrasando o nosso próprio sucesso, atrasando o nosso próprio resultado. Sim. Então, você ser perfeccionista e falar, nossa, não tá bom esse vídeo, e ficar cortando, ficar editando, e ficar fazendo esse roteiro e gravando 1000 vezes, só vai te atrasar e te frustrar. E por isso que tem muita gente que se frustra, porque quer algo perfeito. E o conteúdo, na verdade, se você vê, né, agora que tá muito na moda, o lo-fi, que é um conteúdo muito mais simples, que é um conteúdo que você pega a câmera e parece que você tá numa chamada de vídeo com a pessoa. É muito mais simples, gravado sem grandes produções. Ele tá dando muito resultado porque passa essa impressão de humanização, essa conexão. Parece que realmente é uma conversa entre amigas, não quebra aquela quarta parede. Então parece que você não tá vendo uma novela que tá super produzida. Parece que você faz parte daquela conversa. E é isso que gera resultado pra pessoa, porque ela se sente próxima de você. Parece que ela tá realmente conversando, não parece que é um conteúdo, não parece que é uma venda de algo. Então, tirar o perfeccionismo, eu sei que é difícil, porque a gente gosta de entregar um trabalho com excelência, de entregar algo bonito, mas entender que, ok, a gente não vai fazer de qualquer jeito, não é porque eu vou fazer um conteúdo ali que, né, eu não vou mais ser perfeccionista que eu vou entregar de qualquer jeito. Mas também tem que entender, tá, será que isso que eu tô querendo melhorar é algo que vai mudar o resultado? Porque muitas vezes são coisas que no final, quem tá vendo, o cliente nem tá percebendo aquele erro, aquela coisa que você tá percebendo. Então, acho que o perfeccionismo é muito nessa questão. Será que, se eu mudar isso, vai fazer diferença no resultado final ou não? Porque, às vezes, é uma coisa que nem vai fazer tanta diferença assim, né? Sim, com certeza. E até isso que você trouxe sobre o conteúdo lo-fi, essa semana eu tava conversando com a minha irmã e ela me disse que ela tinha visto um vídeo e que ela adorou o vídeo porque parece que a pessoa tá falando com ela, até usou o exemplo da Maju, sabe? A Maju Ferreira, que ela é médica, né? Sim. E ela é bem famosa no TikTok, Instagram, e ela faz bastante conteúdo sobre endometriose e tal, saúde da mulher. E aí ela falou assim, nossa, eu adoro acompanhar o conteúdo da Maju, porque ela não aparece toda formal, engessada, e falando, oi, eu sou a Maju, eu sou médica. Não, ela fala de uma maneira muito leve, muito fluida, muito natural, que parece que você realmente é amiga dela, né? Você se sente parte do universo dela ali, né? Uma conversa de sofá, né? De um café da tarde. E isso é muito legal. E às vezes, é o que você disse, todo esse trabalho que se tem para fazer um corte diferente, para trazer, nossa, uma super produção, uma trilha, não sei o quê, nem vai dar diferença. Tanto que muitas vezes a gente faz esse conteúdo super produzido, conheço muitas pessoas que fazem conteúdo super produzido e continuam reclamando do algoritmo. Sim. Então isso não quer dizer, e né, agora que estamos falando com profissionais, prestadores de serviço, principalmente, que não são as pessoas que vão estar vendendo curso sobre criação de conteúdo, porque é diferente, né? A Hannah Franklin, o que ela vende é um método de gravação. Então, óbvio que ela tem que fazer aquele método de gravação acontecer. Ela tem que mostrar a qualidade no vídeo, porque ela vende isso. Agora, um dentista, um advogado, um médico, uma cabeleireira, enfim, qualquer outro tipo de profissional que não vai vender a criação de conteúdo, não tem por que se preocupar tanto com essa perfeição que nem existe, né? Sim. É muito mais sobre você fazer algo que você se sinta confortável. Então, não faça nada só porque o mercado também tá te dizendo que tem que fazer. Só porque você viu, às vezes, um profissional talvez da mesma área que tá fazendo algo que você nem gosta tanto, que você não se sente à vontade, porque você vai ficando cada vez mais engessado, o conteúdo dá cada vez menos resultado e você vai ficando cada vez mais frustrada, né? E uma coisa que a gente até falou numa consultoria essa semana é que a frustração com o conteúdo, ela vai acontecer, mas assim como acontece com o nosso negócio, né? Que às vezes a gente faz uma coisa e acha, nossa, vai dar super certo e não dá certo. E tá tudo bem, porque a gente tem que aprender que é errando que se aprende. Às vezes você vai fazer um conteúdo que não vai ser tão bom assim, mas no próximo você vai fazer melhor, porque você já sabe o que você fez errado, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a gravar conteúdo, eu não tinha uma luz boa pra gravar, eu nem sabia, né? Posicionar luzes. Eu fiz um curso muito tempo depois que eu comecei a captar presencial na época, e aí eu fui aprendendo aonde colocava luz de recorte, luz de preenchimento. Eu não sabia nada disso. Mas se eu tivesse esperado saber sobre isso pra criar conteúdo, nossa,
Acho que talvez eu nem tivesse começado, Até né? hoje. Criar conteúdo. E tem aquele negócio que a gente sempre fala, que a gente sempre olha a grama do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas famosas, que já têm muitos seguidores. A maioria delas começaram lá em 2020, que foi quando as redes sociais explodiram, né? Deu esse boom. E aí, a gente olha lá, qualquer coisa que a pessoa posta, ela viraliza, ela tem muito comentário, muita curtida. E a gente vai lá e publica um conteúdo, e às vezes não tem tanta interação assim. Só que a interação, ela é importante, mas não pode ser o teu único indicador, né? A gente até comentou essa semana que a maioria dos nossos clientes não são pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. Não. Mas são pessoas que nos pagam todos os meses. É isso que importa enquanto negócio. E as métricas e viralizar é muito mais sobre uma validação externa, sobre o teu ego de você ser aceito, das pessoas gostarem do que você faz, do que realmente resultado, né? Todo mundo é assim, ó, é unânime. Você fala, às vezes, que a pessoa quer o resultado é de viralizar. Eu quero ter mais seguidores, eu quero que as pessoas curtam meus posts. Mas pra quê? Eu já trabalhei muito isso em mim e hoje eu prefiro muito mais ter vendas e ter dinheiro no bolso do que uma curtida, porque a curtida por si só é só um número. Ali, eu sei que é difícil a gente trabalhar com isso porque a gente quer ter métricas legais e você quer que a pessoa olhe pro teu perfil e fale, nossa, ela é muito boa. Mas, na verdade, a gente já cansou de ver pessoas que têm muitos seguidores e que não têm tantas vendas assim. Então, uma coisa não está relacionada com a outra e não fala o quão bom profissional você é só porque você tem muitos seguidores. Então, é um exercício diário, assim, um trabalho de você tentar não se apegar a isso. Mas quando a gente se desapega dessas métricas, nossa, flui muito mais. Porque você cria conteúdo pensando no teu cliente e não em você. E criar conteúdo é muito sobre o teu cliente, não é sobre o que você acha, sobre você ser muito boa ou as pessoas gostarem do que você faz. Você cria conteúdo para ajudar as pessoas e para mostrar como você pode ajudar aquele teu cliente. Então, quando a gente sai dessa questão de eu preciso ser muito boa, eu preciso ter muitas métricas de ajudar outra pessoa, você muda teu propósito também. E isso acaba te inspirando a criar mais conteúdo e realmente ajudar genuinamente. Sim, isso que você falou sobre muitas vezes a gente vê pessoas que têm grandes números de seguidores, engajamento e tudo mais, e nem ter tanto resultado assim. Eu, inclusive, trabalhei com uma pessoa uma vez. Eu prestava serviço social media para um cliente dessa pessoa, então eu trabalhava para a empresa dele, né? E prestava serviço para esse cliente. E aí, uma época, eu tava fazendo a estratégia e tal. Na época, eu tava começando a aprender, né? Sobre estratégia. Mas eu sempre fui contra grupos de engajamento, sorteio e tudo mais. E aí, o que ele fez? Ele era uma pessoa que, quando ele me chamou para trabalhar com ele, para atender clientes dele, nossa, eu fiquei vislumbrada. Porque ele tinha 500 mil seguidores na época. Eu nunca esqueço, assim, que eu olhei e eu mandei print para minhas amigas na época. Eu fiquei tipo, nossa, fui reconhecida, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar juntos, a primeira coisa que ele pediu pro cliente fazer foi entrar no grupo de engajamento e comprar seguidor. Meu Deus. Então, logo, os 500 seguidores dele nada mais era do que seguidores comprados, né? Sim. E aquilo, pra mim, foi um estalo também, de tipo, nossa, tem tanta gente boa que não tem tanto alcance, engajamento, enfim, que fica se maltratando, né? Deixa de fazer aquilo que é importante pro próprio negócio, porque fica ali se comparando com uma pessoa que nem tem tanto resultado assim. É só um resultado realmente visual ali, né? Que alimenta o ego, mas não que necessariamente traz resultado. E esse cliente, inclusive, não ficou 3 meses com a gente, claro, e saiu fora. Por quê? Porque ele investiu muito dinheiro. Eu sei que na época deu tipo uns 7 mil reais, assim, que ele investiu em grupo de engajamento. Nossa. Em grupo de engajamento pra comprar seguidor. Imagina se fosse investir no tráfego, né? Sim, pra venda. Pois é. E aí, não teve resultado nenhum. Sim. E fora que, isso é bem importante, porque, gente, eu vejo isso no Threads. Quase toda semana. As pessoas falando, me siga que eu sigo de volta. Procuro empreendedoras. Se você interagir comigo, eu interajo com o seu perfil. Meu Deus, Sim. isso é terrível, porque prejudica todo o algoritmo, né? As Nossa, pessoas não Isso é uma coisa bem legal, né, de falar, porque, principalmente nesse episódio que é sobre criação de conteúdo, porque as pessoas não entendem como o algoritmo funciona. E nem buscam entender muitas vezes. Sim. O algoritmo, ele vai entregar o teu conteúdo para pessoas semelhantes àquelas que já interagem com ele, né? Então, se você tem um público totalmente desqualificado em grupo de engajamento, ou comprou seguidor, e aí se você comprou seguidor, você publicou conteúdo, ninguém interagiu, o algoritmo vai entender que o conteúdo é ruim, né? E não vai entregar mais. Se você tá em grupo de engajamento e pessoas também que não tem nada a ver com o teu público ideal, ficam interagindo, o algoritmo vai entender que o conteúdo foi interessante para aquelas pessoas. Então, ele vai entregar para pessoas semelhantes. E isso é uma coisa que as pessoas não se atentam. Então, elas ficam, não é que preferem, é que não sabem. Então, ficam lá com 1000 visualizações, por exemplo. Mas dessas 1000 visualizações, não tem um
cliente qualificado. Um que possa ser E aí, cliente. e aí o que adianta, né? Pior. Então, é melhor ter 200, mas que pelo menos uma pessoa compre sim, do que... exato. Ou compre, ou interaja, Uhum. conheça o trabalho, indique, né? Sim. E quanto mais humano a gente é, a rede social ela é uma rede de relacionamento, né? E quanto mais humano, sensível, digo até vulnerável, né? Porque a vulnerabilidade ela é uma força. Quando você consegue falar do que acontece na sua vida de maneira clara, não precisa mostrar toda a sua vida, mas que você consegue expor aquilo que você é, naquilo que você acredita, falar sobre suas crenças, suas fortalezas, às vezes suas fraquezas também, o que você errou e aprendeu com aquilo. As pessoas vão se conectando cada vez mais, né? E isso dá muito resultado. Sim. E eu vejo também que muita gente, às vezes, é um excelente profissional no off, é uma pessoa que tem anos de experiência, atendeu muitos clientes, é uma pessoa realmente muito boa no que faz. E aí vai pra rede social, às vezes não tem uma rede social ainda, ou tem, sei lá, uma rede social pequena, só com familiares, 200, 300 seguidores, e a pessoa se diminui por conta disso, fala assim, nossa, agora eu preciso construir a minha autoridade no digital. Como se a autoridade e o digital e a autoridade do offline fossem coisas completamente diferentes, e na verdade não. Se você é uma pessoa muito boa no offline, você só precisa levar isso pro digital e mostrar isso, mas não é o número de seguidores que vai definir se você tem autoridade ou não. Exatamente. E a maior erro que eu vejo é as pessoas falando assim, eu preciso construir minha autoridade. E aí só focam nos seguidores. E, na verdade, não tem nada a ver seguidor com autoridade, né? A gente já viu muitas pessoas que têm muitos seguidores e que não têm autoridade nenhuma. Então, não se prenda a seguidor. Se você é um excelente profissional, às vezes eu vejo contadores, pessoas que estão ali, advogados, que estão há muito tempo atendendo, que têm uma baita autoridade no offline, mas não sabem transmitir isso pro digital porque acham que tem que começar do zero. E, na verdade, não. Você só vai começar algo lá, realmente, né? Começar o teu perfil, mas você não vai precisar começar essa autoridade lá. Você já tem. É só saber como mostrar isso lá no digital. Exatamente, Alana. E agora, como a gente sempre faz aqui no Mente de Empresário, nós vamos trazer algumas soluções práticas para você aí entender como que você pode facilitar a sua criação de conteúdo, mas ainda assim ser estratégica e fazer isso de forma assertiva. E para começar, a gente sempre vai falar aqui sobre posicionamento, que não tem a ver somente com a roupa, com os lugares que você está, com o cenário bonito, mas sim como você quer que a sua marca seja percebida no mercado, porque posicionamento é percepção. Então, qual é a percepção que você quer causar nas pessoas? Como a sua marca se comunica? Qual o legado? Eu gosto sempre dessa palavra, né? Legado. O que você quer que as pessoas falem quando você não está na sala? Qual legado você quer deixar? E partindo desse princípio, qual o público que você quer atender? Porque muitas vezes a gente vê também esse erro bem comum das pessoas acham que nichar um pouco mais o público, definir um público ideal, vai diminuir o alcance delas, né? Vai diminuir o resultado. E ao contrário, quando você define um público, seja ele bem nichado ou não, mas se você já tem um recorte de público ideal, você consegue ter muito mais alcance porque você sabe exatamente com quem está falando, né? E sempre tem clientes, às vezes, que quando a gente vai fazer estratégia de marca, eles falam assim, porque eu atendo mulheres. Posso atender a mulher de 18 anos ou a mulher de 60 anos. Só que a mulher de 18 e 60 anos tem muita diferença entre elas. Então, apesar de ambas serem mulheres, tem diferença de maturidade, tem diferença de pensamentos, do tipo de comunicação. Pode ser, por exemplo, que a mulher de 18 anos use mais o TikTok e a mulher de 60 anos esteja lá no Facebook. Só aí a gente já tem uma grande mudança para pensar onde colocar o seu conteúdo, né, e sua energia. Então, é muito importante você entender o seu público, tanto esse recorte de idade, mas também para além dos dados demográficos. Sim. Então, o que essa pessoa pensa, o que ela sente, o que ela acredita, né? Se você é uma pessoa religiosa e você gosta e quer se relacionar com um público que também acredita em Deus, isso é importante para você, isso é um valor seu, você precisa comunicar isso, né? E aí você pensa no seu público não só mulheres de 30, 40 anos que moram em Florianópolis, que são casadas e têm 2 filhos, né? Que tem aquele ideal de persona, mas também no que essas pessoas acreditam, quais são os valores delas, qual é a forma com que ela se comunica, né, ao redor, o que ela valoriza, o que ela gosta e o que ela não gosta, porque também tem isso, a gente também se conecta com o nosso público pelas coisas que a gente não gosta, né? Sim. Então, isso vai fincar o teu posicionamento e vai te dar muito mais direção para entender com quem você está se comunicando e de que forma se comunicar com esse público. Sim, e não é criar, lembrar que não é criar uma persona, não é criar alguém que não existe. É olhar para o seu cliente ideal ou quem você quer atender. E unificar ali essas características, o que elas passam, para daí escrever e colocar isso no papel. Mas não é criar. Tem muita gente que fala assim, tem que criar a tua persona. Cria aí, a Bruna de 35 anos. Sim. Aí você começa a tirar da tua cabeça as características de quem você acha que é teu cliente, mas você não tem dado nenhum. Então isso já é um erro, porque você não vai falar com alguém real. E muitas vezes não existe uma única pessoa. Você, dentro dessas aspirações, do que deseja, você tem um grupo maior, né, realmente, de pessoas. Mas aí
todas elas vão se identificar por algum desses tópicos. Sim, verdade. Essa questão do criar uma persona que você falou, eu gosto sempre de falar, quando a gente pensa no público, pensar assim no teu melhor cliente. Acho que essa é uma boa dica. Então, pensa no teu melhor cliente. A pessoa que você mais gostou de trabalhar, a pessoa que teve resultado, que foi gostoso, às vezes, né? Porque a gente que trabalha com bastante clientes de diferentes nichos, às vezes, e, enfim, formas de se comunicar, a gente sempre tem alguém que a gente se identifica muito, né? Sim. Que é uma pessoa, às vezes, que executa. Então, se você precisa no teu trabalho, alguém que seja executor, se você é mentor, por exemplo, mentora, você precisa de alguém executora, então pensa naquela cliente que foi executora, que teve resultado, né? O que ela gostava, por que ela fechou contigo, como que era a comunicação de vocês, porque isso já vai te dar um bom direcionamento aí para entender melhor quem é o seu público-alvo. Sim, e faz uma planilha, um papel, anota tudo que o teu cliente te fala. Teu cliente te chamou no WhatsApp, ainda não é um cliente, te chamou e te falou, eu tô passando por isso e tal. Anota, porque isso pode ser uma dor comum, pode ser um problema comum de outras pessoas. Então, anotar e conhecer muito profundamente o seu cliente é, assim, essencial para você criar conteúdo, porque dentro de, por exemplo, um cliente, ele tem várias dores, né? E se você anota todas, você pode fazer um conteúdo para cada coisa. Então, já daí sai muitas ideias e você não precisa criar uma coisa, é uma coisa que teu cliente já te falou. Então, você precisa conhecer profundamente teu cliente. Anota, eu tenho um documento, uma planilha que eu coloco tanto o meu cliente da Alana e o cliente da Elara. E eu coloco tudo que o cliente me fala, por exemplo, eu tenho um formulário. Aí lá eu coloco algumas para o cliente falar o que ele escreveu, o que ele tá precisando. E aí, dali, sai muita ideia de conteúdo, porque ele traz uma dor que eu não sabia antes. Então, dali sai muitas ideias e você conhece daí profundamente o seu cliente. E aí, eu queria trazer realmente como criar um conteúdo através da sua rotina, né? A gente falou, como então criar um conteúdo da rotina, sendo que eu não quero ser blogueira, eu não quero mostrar minha vida pessoal. Então, como fazer isso de forma estratégica? Primeiro de tudo, olhar para tua rotina de forma estratégica e olhar para tua rotina de fora. O que acontece no meu dia que eu posso compartilhar com as pessoas? Então, por exemplo, às vezes é uma decisão, às vezes é um bastidor de como você faz algo, como você falou dos processos. Então, mas você vai mostrar como que você vai deixar isso mais interessante para o teu cliente. Então, eu sempre gosto de pensar no que o meu cliente tem dúvida. Então, por exemplo, o meu cliente às vezes não sabe que eu faço uma estratégia e que tem tantos passos e como que a gente faz o conteúdo. Por que eu não pego isso e não faço um vídeo explicando realmente, mostrando a tela do meu computador? Ou pegar uma dúvida de um cliente, o cliente me perguntou como que eu faço tal coisa. Por que não pegar essa dúvida e criar um conteúdo sobre isso? Uma decisão, se você é uma pessoa que, por exemplo, um advogado, até uma arquiteta, né? Como você toma as decisões pelo teu cliente? Como você decide algo, como você planeja algo, mostrar o que passa na sua cabeça, porque às vezes é esse que vai ser o diferencial. Às vezes a profissional X faz de um jeito e você faz de outro. E o teu jeito vai agradar mais ao cliente, porque é assim que alguém assim que ele está buscando. E também tem a questão de trazer conversas que acontecem com os seus clientes, uma reunião. Eu gosto muito de fazer uma coisa que me ajuda bastante a produzir conteúdo, essa é uma dica boa. De deixar o celular gravando enquanto eu estou fazendo uma reunião, uma consultoria, gravando algum conteúdo, né? Tipo, por exemplo, no podcast, a gente pode deixar o celular aqui gravando, no caso, e pegar algum trecho e postar no Reels, né? A gente já faz esses cortes, mas se a gente não fizesse. Então, eu gosto bastante de pegar uma reunião, uma aula, alguma coisa, e deixar o celular ali gravando, e depois eu só vou cortar as partes que eu mais gostar, e isso sai um bom conteúdo. Então, você não precisou parar para gravar, você tá já usando algo da sua rotina para criar um conteúdo e ficar muito mais fácil. Sim, otimizando o seu tempo, né? Muito. Eu gosto também de prestar bastante atenção quando eu tô consumindo conteúdo, né? Uhum. Eu sempre gosto de fazer um consumo de conteúdo de forma mais ativa. Isso é difícil quando eu quero descansar, porque aí eu tento descansar, às vezes passar só ficar rodando a tela, né? E fica vindo ideia de conteúdo, tem que parar pra anotar. Mas eu gosto sempre de consumir de forma ativa. Então, por exemplo, tô lendo um livro. Às vezes tem um insight muito legal no livro, ou aquilo me despertou alguma emoção, algum sentimento. E aí, claro, não vai ser de forma automática, que toda vez agora, porque a gente falou, você vai ler e você já vai ter uma ideia e conseguir linkar isso com o teu trabalho. Mas você pode fazer isso realmente de maneira ativa. Então, talvez ler uma coisa que, sei lá, se sentiu bem, te trouxe uma nostalgia, lembrou de alguma coisa, te trouxe um aprendizado, anota essa ideia. Anota essa ideia e aí, quando você parar para criar o teu conteúdo, começa a pensar, como que você pode linkar isso com o teu trabalho? Nesse momento, entra o ChatGPT também. Usa a inteligência artificial ao teu favor, não para criar o conteúdo totalmente por você, mas para te ajudar a chegar nessas analogias, né? O público gosta muito também de analogia, porque aí você começa a falar sobre uma coisa interessante, que às vezes é uma ideia comum, então chama atenção, prende a atenção das pessoas nos primeiros segundos, que é uma coisa importante para rede social. E aí você começa a olhar o mundo de outra forma. Tá assistindo um filme, você já começa a perceber. Tem até um caso que eu vou trazer aqui de exemplo, que teve uma época ali no começo do ano que eu não tava indo na academia. E aí um dia eu recebi uma mensagem da academia.
Oi, Jessie, tudo bem? Eu sou instrutor tal, não sei o quê. Eu percebi que você não tá vindo na academia. Aconteceu alguma coisa? Fiquei preocupado, senti a sua falta. E aí eu perguntei pra Sônia, eu falei assim pra ela, Sônia, quando você lê essa mensagem, o que você pensa? Ela falou assim, eu penso que eu achei legal, porque eles se importaram, né? Lembraram de você. Eu falei, eu não. Eu enxerguei aqui um processo comercial. Porque o que acontece nas academias? As pessoas começam, elas fecham um treino e depois elas não frequentam mais. Não vou mais. Então, geralmente elas acabam cancelando. Eles querem reter as pessoas. Provavelmente eles têm um processo comercial, uma planilha, um CRM, alguma coisa que notificou que eu tava faltando muito tempo e eles mandam essa mensagem. Aí a pessoa que é leiga, eu me liguei do processo porque eu trabalho com isso. Mas a pessoa que é leiga, ela vai olhar e pensar, nossa, que legal, eles se preocupam comigo. Isso gera relacionamento. A pessoa volta pra academia, provavelmente vai renovar o plano, mesmo que ela não siga, né, treinando. Então, isso é uma coisa que eu só consigo perceber porque tudo que eu vejo e faço, seja uma conversa, seja um livro, um filme, qualquer coisa, eu sempre tento consumir de maneira ativa. Então, eu olho e penso, dá pra analisar isso aqui, será? E trazer como conteúdo? Eu poderia ter usado essa história pra falar sobre o processo comercial. E é um conteúdo de uma coisa que aconteceu na minha rotina. O famoso storytelling, né? Storytelling não é como você inventar uma história e contar ali uma história floreada, mas é você trazer algo que aconteceu no seu dia e trazer até um insight, um aprendizado, trazer um obstáculo que você superou, um aprendizado que você teve, por exemplo, foi num evento. Esses dias eu fui, acho que foi ano passado que eu fui no evento do clube que eu faço parte aqui em Floripa, e eu trouxe alguns insights, fiz um post dos insights que eu tive lá. Então, assim, é um conteúdo que eu já tava anotando aqueles insights. Então, por que não compartilhar com a minha audiência os livros que a gente lê, às vezes uma indicação, uma frase que te marcou. Tem muita coisa que a gente pode criar e usar na nossa rotina pra não precisar. Porque se você sentar aqui e falar assim, nossa, eu preciso criar um conteúdo sobre tal coisa, eu não vou saber, mas se eu começar a reviver ali na minha cabeça o que eu fiz na semana, as dúvidas que meus clientes trouxeram, algum aprendizado, vai sair inúmeros conteúdos. Você não tá criando algo novo, já existe. Você só tá olhando de uma forma mais estratégica para aquilo e também trazendo mais intencionalidade, que é uma coisa que a gente fala muito, intenção e tal, mas é muito sobre isso. Você tem uma intencionalidade por trás. Você não tá parando para, nossa, agora tem que criar uma ideia. Você já tá usando, tá otimizando o teu tempo e tá gerando mais resultado também com isso, né? E aqui acho que cabe a ideia do banco de ideias. Isso. Eu gosto sempre de ter um banco de ideias. Pode fazer uma planilha, num bloco de notas, onde você quiser. Eu tenho isso no Notion. E eu salvo tudo, exatamente tudo que acontece. Nossa, hoje eu pensei tal coisa, hoje eu me senti assim. Por exemplo, eu fiz uma viagem recentemente, né, que eu fui lá para um show, e aí nesse show me lembrou várias coisas de infância, né, então da sensação, a nostalgia, o sonho de criança e tudo mais. Eu anotei tudo que eu fui vivendo naqueles dias, tanto, porque eu fiz uma viagem com as minhas primas, eu fui salvando essas sensações, esses sentimentos, essas lembranças, porque em algum momento isso pode virar conteúdo. Então, não desperdice uma ideia e não julgue uma ideia. Acho que essa é uma boa, então, também, não julgar uma ideia. Às vezes teve uma ideia e você pensa, nossa, mas nada a ver, ninguém quer saber sobre isso. Salva, anota, porque talvez em outro momento você vai conseguir utilizar. E quanto mais ideias você tiver salvo, mais fácil a criação de conteúdo. Porque você parar pra criar conteúdo sem ter ideia do que você vai falar é muito difícil também. Sim. Então, tudo que vai acontecendo, como a Alana falou, o teu cliente perguntou alguma coisa, anota. O teu cliente deu um feedback, salva, né? Tira print, já coloca numa pastinha separada. Aconteceu alguma coisa, comprou um livro novo, conquistou alguma coisa que era muito difícil, lembrou de uma história. Às vezes, no empreender acontece muito isso, né? Às vezes a gente passou por uma dificuldade quando começou a empreender. E aí quando você se depara e para pra olhar, nossa, eu evoluí, agora eu consegui dizer um não, agora eu lidei com essa situação de maneira diferente. Tudo isso vira conteúdo. A ideia do banco de ideias, ficou redundante, mas ela é essencial, porque realmente você pode sempre constar e é ideal que você tenha num lugar que você consiga acessar sempre. Então, no bloco de notas, você tá sempre com o celular, sempre pode ver. E às vezes a gente julga, né, uma dúvida boba. E é uma coisa que a gente falou essa semana. O óbvio também precisa ser dito. E você precisa repetir. Se você quer ser especialista e ser visto como especialista, você precisa repetir. Então, não é você falar uma vez, eu faço o meu projeto dessa forma e nunca mais falar. Você vai ter que falar várias vezes, talvez de formas diferentes, sim. Mas vai ter que repetir. E não julgue. Porque isso pode não julgar uma ideia muito interessante. E às vezes você teve uma ideia, pega e faz. Não demora muito, porque depois você vai perder aquele feeling, aquela emoção do momento e não vai lembrar, não vai ter mais sentido. Então, teve uma ideia, já pega, se já conseguir, já faz. Então, uma coisa que eu trago muito também da rotina, que eu faço isso e me ajuda a produzir conteúdo muito mais rápido, é já como eu trabalho em casa, né? Então, eu já começo o dia pronta. Então, eu já paro, já faço uma maquiagem, já coloco uma roupa minimamente bonita, deixo meu ambiente organizado também, que se eu precisar, e às vezes acontece
na maior parte dos dias acontece assim, eu tô ali trabalhando e me vem uma ideia, eu já pego e já faço o conteúdo, eu já gravo um vídeo, principalmente pro TikTok, que tem essa questão mais fácil de criar conteúdo, é um conteúdo mais leve, não precisa ser super produzido, ele traz essa questão de conversa, então eu já tenho um tripé ali na minha mesa, já pego, já coloco o celular e já gravo. E não fico me preocupando muito com a luz, não tá melhor. Eu tenho um cenário minimamente organizado, claro que a gente vai fazer tudo, né, bagunçado também. Mas já pego, já gravo. E sai muito mais natural, porque aquela ideia tá fresca. E aí eu não precisei parar pra gravar, porque já aconteceu também de eu colocar ali a ideia, falar, não, tal dia eu vou gravar. E aí, quando eu vou gravar parece que não faz mais sentido. Então teve a ideia, aconteceu a coisa, já para, já grava e já prepara seu ambiente pra ficar mais fácil. Nem que você edite só depois, mas já tenha tudo gravado, isso vai facilitar muito o processo, você vai ver como vai ficar mais natural e mais fluido mesmo a criação de conteúdo. Sim, com certeza. E aqui a gente não pode deixar de falar do processo comercial, porque por mais que você ache talvez que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem tudo a ver. Porque se você não sabe para que exatamente você está criando conteúdo, talvez você até crie conteúdo em volume, mas ele não seja estratégico para te gerar resultado. Então é importante sempre você entender. Pensa, né, no seu mês, ou se é nessa semana, se você trabalha com produto, por exemplo. Pense no objetivo comercial daquele período. O que você quer vender, seja naquele mês, seja naquela quinzena, naquela semana. Porque quando você tem noção do que você quer vender, você sabe, você tem clareza disso, fica muito mais fácil você fazer um conteúdo estratégico que vai levar o cliente até aquele produto ou serviço. Mas também tem um cuidado de não ficar falando só do produto. Porque aí fica um conteúdo chato, maçante, que também não é a proposta da rede social, né? Rede social a gente já falou aqui nesse episódio. Rede social é rede de relacionamento, não é e-commerce. Então você não pode ficar só fazendo lá panfletagem, né? Mas aí você consegue diversificar e ter clareza, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém, e quem fala sobre tudo também não fala sobre nada, né? E aí entra também como planejar sem perder essa espontaneidade. Eu gosto de ter o planejamento e gosto de ter ali o conteúdo para justamente nesses dias que eu não tô bem humorada, que eu não tô com carisma, que eu não tô com tempo, mas eu tenho o conteúdo pronto. E aí, se surgir alguma ideia, eu só vou lá e faço. É um a mais, mas eu não dependo do meu humor. Eu já falei várias vezes. Não dependa do seu humor, né? Seu negócio não pode depender do seu humor do dia. Você tem um objetivo maior, então você tem que focar nisso. Então não dependa do seu humor, da sua motivação, do seu carisma para criar conteúdo. Então, como planejar sem perder a espontaneidade? Eu gosto de ter dias definidos para planejar conteúdo. Então eu tenho um dia que eu vou, todo dia do mês, lá, por exemplo, dia 2 de cada mês, eu sento para planejar meu conteúdo. Aí eu tiro um outro dia só para escrever, porque leva tempo. Escrever, às vezes eu levo 3, 4 horas só para escrever. Mesmo com a ajuda, às vezes, do chat GPT, né? Ele não vai escrever por mim, tem que revisar, eu tenho que dar as ideias para ele desenvolver. Então, mesmo tendo o chat GPT, é uma baita de uma ajuda. Eu acho que tem muita gente, às vezes, que fala, não pode, né, criar conteúdo com o chat GPT, que perde a tua mão ali no conteúdo, a tua ideia. E, na verdade, não. Ele vem para auxiliar. Você não vai lá mandar e falar assim, cria um post sobre tal coisa e pronto, copiou, colou. Não. Você vai revisar, você vai passar para ele o que você quer falar, ele vai melhorar a tua ideia. Essa é a ideia para otimizar tempo, mas ele não pode criar por você, isso realmente não dá. Então eu sento, planejo, outro dia eu vou lá e crio os conteúdos. O texto, no caso, porque hoje eu posso ter um designer, né? Então isso me ajuda bastante. Mas se você não tem, você tem que ter um dia também para você criar as artes e dos posts. E um outro dia para gravar e editar esses conteúdos. Imaginando que você vai produzir de 2 a 3 vezes por semana, 2 dias, 3 dias já são o suficiente para você fazer isso. E aí você tem ali o teu mês planejado. E aí o que você tiver de ideia é só um a mais. Então isso também já vai ter ali a espontaneidade. Esses dias eu tive um imprevisto que naquela semana eu não consegui parar pra produzir conteúdo. E eu abri meu Instagram, tinha um monte de curtida lá. Aí eu fui ver e falei, nossa, realmente tinha um post programado. Eu nem lembrava que esse post estava programado, mas estava lá. Meu Instagram continuou sendo entregue ali os conteúdos, sendo postado, porque eu planejo sempre com um mês de antecedência. Isso me dá muita tranquilidade, porque realmente se acontecer alguma coisa, o meu negócio ele não pode parar só porque eu não pude parar para produzir conteúdo. Então, você precisa encarar isso, né, como a gente falou, com uma tarefa e sem perder a espontaneidade, que isso traz muita conexão pro conteúdo. É isso que às vezes um conteúdo que você fez de qualquer jeito ali, que você sentou, gravou, vai trazer mais resultado que aquele que foi super pensado. Já aconteceu várias vezes comigo. Mas a gente precisa trabalhar com as duas coisas para que realmente você não fique na mão só da tua inspiração diária e também que você não fique na mão só daquela coisa super produzida, né? Não, isso é importante, porque enquanto negócio a gente sabe que imprevistos realmente acontecem, né? Então, quando a gente planeja o nosso conteúdo com mais antecedência, a gente se garante aí que nesse período o conteúdo vai continuar acontecendo. E aí agora, então, a gente queria propor aqui um exercício prático para você. Analise a tua semana e veja 3 coisas que podem virar conteúdo.
Por exemplo, uma dúvida de um cliente que a Alana falou, alguma coisa que um cliente talvez te pediu e que não está no seu escopo, ou que você entrega, mas talvez a pessoa não sabia. Alguma rotina, um processo que você fez. Recebeu mercadoria, por exemplo, trabalha com produto, já pode fazer um conteúdo sobre isso, sobre produtos novos que estão chegando, sobre como você busca. Foi num evento, pode falar sobre como você busca estar sempre se atualizando, parou para estudar, ler um livro. Analise toda a sua rotina e anota pelo menos 3 ideias que podem virar conteúdo. E aí, é claro, se comprometa a executar essas ideias. Você vai ver como vai ser muito mais fácil, porque é uma coisa que você já fez, já aconteceu, então você já tem um domínio sobre aquele assunto, sobre aquela situação. E como também as pessoas que vão ver o seu conteúdo vão se conectar muito mais com você, porque elas vão estar vendo a vida real, né, acontecendo por trás de só o seu produto, o seu serviço, a sua empresa. Sim, e se fizer esses conteúdos, nos marque, né? Envie lá no Instagram pra gente curtir e deixar um comentário também, que Sim. a gente quer muito te inspirar aqui e te fazer ser mais executora. E aí, todo episódio, a gente tem um quadro. Cada semana, né, cada episódio, na verdade, a gente tem um quadro diferente. E o quadro de hoje eu quero propor pra gente se desafiar também. Então, eu quero propor aqui para que a gente traga uma situação real da nossa última semana. Então, a Jessie já vai começar a pensar aí. E que pode virar um conteúdo. O que você, Jessie, traria da sua semana? O que aconteceu? Teve alguma situação que você pensa, nossa, essa situação poderia virar um conteúdo? Então, eu tava aqui pensando, eu acho que uma situação bem legal que viraria conteúdo foi uma conversa que eu tive com uma cliente essa semana. Eu tava comentando com ela que agora no final de ano eu vou fazer algumas contratações e tal. E ela veio e me trouxe a seguinte questão. Ela disse assim, Jess, você sabe que gestão não é o meu forte, é uma parte que eu preciso melhorar bastante e tal. E eu queria entender de você, então. Você acha que primeiro eu preciso me tornar líder para depois crescer a minha equipe? E isso é um assunto bem legal que eu posso trazer, porque como eu falo sobre gestão de negócio, processo e tudo mais, eu posso falar um pouco mais sobre liderança, que é um ponto que eu acabo não abordando tanto. Eu falo muito sobre processo, que envolve a liderança, né? Como que você vai delegar e ensinar a pessoa que você está contratando, mas eu não falo sobre o espírito de líder, sobre a mentalidade, e isso me deu um start. Eu fui pensando, poxa, talvez seja legal eu falar um pouco sobre isso, porque às vezes a pessoa quer contratar, mas ela realmente não sabe como liderar. E aí acaba sendo um tiro no pé porque falta nela mentalidade. Às vezes nem é nem o processo. Ela pode até ter um processo organizado. Mas se ela não sabe como cobrar, se ela não sabe como dar feedback, se ela não sabe, às vezes, como se posicionar, né? Também tem isso. A gente já comentou, né, em outros episódios, que eu, por exemplo, tinha muito medo, né? Que é o medo de ser chefe, né? Então eu tinha medo porque eu pensava, nossa, eu não quero que as pessoas odeiem trabalhar comigo. Eu não quero fazer as pessoas passarem por situações que eu já passei. E tudo isso envolve liderança. E aí é algo que é um assunto que eu não trago tanto. Mas quando ela me trouxe esse pensamento, querendo saber a minha opinião, eu pensei, nossa, eu poderia falar mais sobre isso, porque talvez seja uma dúvida comum. E faz parte também do teu processo, faz parte da gestão, até Sim, tem tudo a ver com o meu negócio, né? Mas Sim. é um ponto que eu nunca explorei Nunca muito. Pensou. E você, o que aconteceu essa semana que poderia virar conteúdo? Na verdade, eu até já fiz alguns conteúdos sobre isso, mas é uma coisa, como eu falei, tem que estar sempre repetindo, porque é uma dúvida muito comum. Na Elara, a gente faz a estratégia e ela demora em torno de 20 a 30 dias para ficar pronta. Então, o cliente fechou o contrato hoje, ele vai receber o primeiro post daqui 25, 30 dias. Porque antes a gente precisa fazer um estudo. Eu costumo falar, eu faço muito essa analogia com um projeto arquitetônico. Você não vai começar a construir a casa sem antes ter um projeto. Então, a mesma coisa é os posts, né? As pessoas veem, não tem resultado, mas nunca parou para fazer uma estratégia, para pensar no que vai fazer. Então, a estratégia, ela é fundamental. E eu já deixei de fechar clientes por conta que queriam o post na manhã. E eu falei, não, eu não trabalho dessa forma, eu já cometi esse erro e eu vi que não deu resultado. Então, eu lembro que uma cliente, quando eu falei pra ela que não ia abrir mão do prazo da estratégia, ela falou, então a gente não vai fechar o contrato. Eu falei, tudo bem, porque eu não vou passar por cima disso. Então, é uma coisa que eu preciso estar sempre explicando, porque os clientes, eles realmente não chegam sabendo disso. Então, eu preciso explicar que vai ter um processo, e eu gosto de explicar realmente pro cliente não ficar, não quebrar a expectativa dele. Então, ele sabe que ele vai demorar um tempo. E eu já fiz um post sobre isso, mas acho que dá pra fazer mais, assim. Então, eu traria, por exemplo, explicaria o porquê que a gente demora 30 dias pra sair o primeiro post. Eu posso trazer um post também sobre qual é o passo a passo da estratégia. Eu posso fazer um vídeo mostrando a tela do computador e como eu entrego essa estratégia e por que ela demora. Eu já fiz também alguns stories. Daí você pode trazer em vários formatos, né? Não trazer só no Reels, que a gente falou sobre a repetição. Então, eu posso trazer nos stories e falar o passo a passo da estratégia. Eu fiz esses dias também, eu fui mostrando... Todo dia eu mostrava o que eu tava fazendo naquela estratégia da cliente. Hoje eu fiz a pesquisa de público. Amanhã eu vou pesquisar os concorrentes. No outro dia eu vou pesquisar as referências de conteúdo. Enfim, tudo que envolve uma estratégia ali bem completa de conteúdo. E aí você pode trazer nos stories, pode trazer num post falando passo a passo. Pode criar um destaque.
pode criar um Reels falando sobre a estratégia, mostrando a tua tela. Então, eu acho que disso, pode ver que saem muitos conteúdos e muitos formatos diferentes. Eu acho que é justamente isso que a gente tá trazendo aqui. Então, é um post que eu já fiz, mas eu quero continuar trazendo, porque é uma coisa que faz a diferença, que é um diferencial do meu negócio também. Sim, verdade. Pode trazer um depoimento também, né? É verdade? Porque quando você traz o depoimento, você também ajuda a quebrar a objeção, às vezes, de outro cliente, né? Então, se a Lana traz um depoimento de alguém falando, nossa, a estratégia realmente foi muito válida, me ajudou, trouxe resultado e tal. Quando chega outra pessoa, talvez que tem essa objeção, ou que não conhece, não tem esse nível de maturidade ali pra entender, né, o porquê da estratégia, ele vai ver aquele depoimento e vai pensar, não, mas vale a pena esperar. Sim. Então, quando você traz também depoimentos e contextualiza, né, sobre o que é o serviço, é um dos formatos de conteúdo também que funciona super bem, porque traz bastante autoridade, né? É outra pessoa falando sobre o resultado que você gera, também é um bom tipo de conteúdo, e é um conteúdo que você deve sempre procurar fazer, né? Essa semana aconteceu uma situação, eu até tive que rir sozinha, assim, porque eu comecei a investir no tráfego pago, e aí essa agência que tá fazendo tráfego me pediu vídeos de depoimento dos meus clientes. E eu nunca tinha pedido para meus clientes fazer vídeo de depoimento. Então, faz 5 anos que eu trabalho com digital. Eu falo para todos os meus clientes pedirem vídeos para os clientes deles. E você eu já ensinei a gravar. A gente tem processo para isso, sabe? Porque a gente, né, como somos ali nichados para a área da saúde, a gente tem um processo. Como que tira depoimento, né? E aí tem um lá mostrando onde que grava, o que perguntar, as perguntas para fazer para a pessoa e tal. Mas eu nunca tinha pedido. É o famoso Casa de Ferreira Espetal. Bem assim, não, e assim, eu sempre peço depoimento escrito, né? Mas eu nunca tinha pedido vídeo. Então eu tinha os prints, tinha outros tipos de depoimento, mas eu nunca pedi vídeo. E aí eu fiquei pensando, gente, por que eu nunca apliquei isso no meu negócio, né? Que é uma coisa que sempre dá resultado, já poderia ter feito. Aí eu pedi pros clientes, recebi uns 3 já essa semana. Mas é algo que a gente sempre fala, né? A gente tá sempre aprendendo, sempre se descobrindo, entendendo o que pode melhorar, o que dá pra aplicar no negócio. E a criação de conteúdo, ela tem que ser assim, nunca vai estar perfeito, a gente nunca vai saber de tudo. Às vezes faz um conteúdo e performa muito bem, e aí depois tenta repetir, talvez não performe igual. E tá tudo bem, é errando e aprendendo, e é o que a gente falou lá no início, né? A constância, ela vence a qualidade. Porque se a gente postar só um post bom e nunca mais aparecer, as pessoas não vão lembrar quem a gente é. Mas se a gente sempre estiver postando, sempre buscando melhorar, a gente vai colocando a nossa marca na cabeça das pessoas, né? E aí as pessoas começam a conhecer mais nosso trabalho, a ouvir falar sobre a gente. Então não tenha medo de ser repetitiva, não tenha medo de parecer demais e não tenha medo de falar o óbvio, que é uma coisa que a Lana trouxe antes, que é bem importante. O óbvio, ele sempre precisa ser dito, e a dúvida de um geralmente é a dúvida de mais pessoas. Então, traga isso pro teu conteúdo que vai ser sucesso. Perfeito, Jess. A gente tá se encaminhando pro final desse episódio. Eu espero que a gente possa ter destravado muita coisa aí, ter trazido coisas práticas também pra você aplicar. Se você aplicou, nos marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver os conteúdos que vocês criaram a partir desse episódio. Deixa aqui nos comentários também se tem algo que você quer aprender com a gente, quer que a gente traga, a gente tá aberta a sugestões. E eu gosto muito de falar, é um assunto que a gente gosta de falar de conteúdo, poderia ficar aqui mais 1, 2 horas falando, porque é um assunto que não acaba. E realmente a gente espera que tenha simplificado isso pra você. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para receber o aviso de todos os episódios, já ativa o sininho da notificação. O Mente Empresária é um podcast quinzenal que sai às terças-feiras ao meio-dia. Foi um prazer compartilhar um pouco sobre conteúdo com você, um pouco mais sobre o nosso trabalho. A gente gosta muito desse assunto, então como a Lana falou, se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema para o podcast, manda que a gente com certeza vai fazer. Não esquece de seguir as nossas redes sociais para acompanhar um pouco mais do nosso trabalho e a gente se vê no próximo episódio.